foi caminhando pra orelha, especificamente? Mano, essa é a pergunta de milhões. Acho que a gente tá chegando lá. Mano, eu tava esperando por essa pergunta. Sabe o que eu acho muito da hora? Porque eu acho que entra naquilo que a gente estava conversando um pouco hoje, e eu acho que é uma dificuldade, principalmente de quem vive aqui em São Paulo e tal, e não é só pelo dinheiro, mas é de você encontrar um nicho, né, e se tornar referência nesse nicho. Porque eu imagino que a cirurgia de orelha, e me desculpa se eu estiver sendo talvez genérico demais, né, não pretendo ser desrespeitoso, mas é da criança talvez que tem a orelha que é um pouquinho mais alargada assim, e aí tá insatisfeita com isso, tal. Acho que acredito muitas vezes do ponto de vista estético, não sei se do ponto de vista funcional tem tanta questão, e aí precisa dar aquela colocada assim um pouco mais pra trás, né? Simples assim. Velho, Né? eu sou clínico, tô tentando descrever da forma como eu vejo. Mas ainda assim, deve ter um mercado gigante aqui em São Paulo, e não é o tipo de coisa que você, né, a gente por também estar nas redes sociais e tal, não é o tipo de coisa que, sabe, quando do nada você pensa assim, pô, médico do esporte, vem Paulo Musi na tua cabeça, sabe? Quando falta aquela referência na área e aí de repente uma pessoa começa a surgir nisso. Quando o Gui me contou, quando eu fui ver o teu Insta e tal, e só também já de cara ali no Instagram, da orelha e tal, é muito legal, e eu acho que tem total a ver com você encontrar uma coisa que te traz propósito, tem os 3 pilares e ainda assim entrega valor pro paciente lá na ponta, né? E aí acho que quando você consegue isso, pô, aí já era, né? Aí é sucesso, né? É pra cima. Então, fez sentido. É que a história é meio longa. Ainda bem que vocês fazem cortes, né? Mas a história é meio longa, mas vai fazer sentido uma hora. E agora? O que aconteceu? Aí você começa a rodar o consultório. E aí eu achava que eu queria fazer... Mais uma vez eu estava errado, e eu não sabia. Eu achava que, bom, eu sou cirurgião plástico pediátrico. Eu vou tocar o meu consultório de cirurgia plástica pediátrica, né? Eu sabia qual que era a vivência, né? Eu já vivia com um cirurgião plástico pediátrico, mas eu não sabia que era tão difícil essa vivência, né? Porque não é uma demanda tão natural. E porque tem muita área que bota a mão, que nem eu falei, que é tudo confuso na criança. Sim. É tudo confuso mesmo. Então você começa, sei lá, uma criança tem uma lesão de pele, ela vai pro dermato, ela vai pingando. Tudo isso para dizer que eu não conseguia girar o consultório com pediatra. Do jeito que você queria. Então eu estava naquele momento que é o momento que todo cirurgião plástico entra quando se acaba de se formar. Ele é tudo. Então meu Instagram era assim, abdômen, lipo, nevo, hemangioma infantil, aí depois vinha a mama. Aí eu olhava aquilo lá e falei, cara... Dadaísmo total. Assim, tá um caos isso aqui. Eu não tô nichando, né? Não, e mesmo você, para se reconhecer, porque esse processo, né, de se autoconhecer e entender quem você é, ele é meio sofrido também, né? E ao mesmo tempo que você tá sendo um pouquinho de tudo e tal, não é só do ponto de vista bem objetivo. Meu Instagram não passa uma imagem clara da pessoa que eu sou, mas mesmo esse processo de autoconhecimento que até então você não sabia que você era o cara da orelha, pô, você foi descobrir depois. Não, e assim, tem várias coisas que era muito confuso. Então o Instagram é a primeira delas, mas chega o fluxo de consultório. O retorno de paciente pediátrico é diferente de um retorno de paciente que fez uma lipo. O da lipo, ele precisa de tecnologia, precisa de drenagem. O pediátrico precisa de um kit de criança. Entendeu? Então, assim, meu consultório, ele era um pouco assim, sei lá, um Frankenstein, assim, era um puxadinho de cada coisa. Eu tinha um kit de criança na gaveta que eu puxava e vinha paciente da lipo, eu tinha que pensar na drenagem dela. Então, era ruim a vivência, assim, não era uma coisa tão fluida, né? Tipo, a agenda era muito caótica, então... Até do ponto de vista operacional. Exatamente, mesmo, operacional. Então, assim, eu não estava satisfeito, né? E aí começa a se entender mais, né? Aí eu comecei a entender que era a mesma coisa lá do esôfago. Eu gosto de reconstrução. Eu gosto de coisas, sabe, tipo, diferentes. Eu não tenho tanta raiz da estética, sabe? Algumas vezes eu operava um caso e, assim, a estética demanda um cuidado maior, assim, sabe? Sabe, uma visão diferente, um acolhimento diferente do que é a reconstrução, entendeu? Então aí eu coloquei na minha cabeça, bom, eu quero ir atrás de uma coisa reparadora, né? E aí um dos outros meus mentores, que era o Dove, ele vive bastante de reparadora. E ele fez uma palestra uma vez que eu vi que ele fazia 70% do consultório dele reparadora. Eu falei, pô, 70%? Que animal, eu quero chegar num negócio desse. E aí eu olhei, bom, eu não consegui fazer a plástica pediátrica, deixa eu estudar, deixa eu ver o que está acontecendo na plástica agora. E aí, como que eu estudei? Instagram.
eu comecei a buscar plásticos que eu conhecia, vi o que eles faziam, ia conversando com as pessoas também, o que esse opera mais, Então aí eu vi, por exemplo, o pessoal que fez fellow de órbita palpebral, depois fez o quê? Estética, tá. Quem fez contorno corporal, vive muito de contorno corporal, pós-bariátrico, quer uma reparação. O pessoal de feridas, que eu falei lá, daqueles que abriram, não deu certo, sabe? Então eu fui vendo as áreas e validando, e eu falei, cara, tá bom, nenhuma das áreas tão favorável. Aí eu comecei a olhar, o que eu sei fazer? Qual que é o meu fellow? E aí que eu comecei a ver, tem hemangioma, tem essa parte e tal. Eu falei, cara, a gente faz muita autoplastia na pediátrica. Muita autoplastia. A gente faz reconstrução de orelha. Mas isso é porque talvez no HC tinha muito essa cirurgia. Não, isso tem. A autoplastia para a orelha de abano, que nem se comentou, ela é um procedimento coberto pelo SUS. Legal. Então tem volume. Tem volume. Já fazia. Então o cirurgião plástico que ele sai fazendo bastante autoplastia, né? E aí tem as mais difíceis que tem lá. Mas no quais SUS, são as condições? Vamos aproveitar esse parênteses, porque eu estou muito curioso para saber quais são as condições da orelha que levam a um procedimento cirúrgico. As condições, tem os diagnósticos, assim. Vamos separar em adquirida e congênita, tá? Adquirida, sequela de trauma, os 3 primeiros, assim, trauma automobilístico é o primeiro, depois ferimentos cortantes, faca, vidro e tal, e terceiro mordedura, humana ou canina. Tá. E aí, isso aí você, por exemplo, fazia no adulto também. Não era uma particularidade da criança. Inclusive, no HC tem um grupo de orelha, que é um braço da pediátrica. Legal. E aí lá tem adulto e criança. Entendi. Aí das adquiridas ainda entra a sequela de tumores e outras malformações, que aí também entra na pediátricas. Então, por exemplo, isso eu até atendi no consultório depois. Gente que tem MAV, malformação arteriovenosa, na orelha inteira, você tem que amputar a orelha e reconstruir e tal. Nossa. Caramba. E aí as congênitas entram. Aí é uma classificação gigantesca, mas para resumir. Orelha de abano, né? Orelha de elfo. E chama assim mesmo? Não, orelha proeminente. Orelha de elfo chama orelha de Stoll. Tudo epônimo. Orelha constrita, que é uma orelha mais dobrada, amassada. E aí você vai caminhando, tem algumas outras, mas para resumir, você vai para microtia, que é quando você nasce só com um pouquinho de orelha, e anotia quando você nasce sem orelha. Mas a maioria delas são alterações mais estéticas ou funcionais também. Então, aí é um ponto bem interessante da área de orelha. Primeiro, se você não tem uma orelha, seja porque ela é muito pequena ou não tem mesmo, ou algumas vezes você tem a parte de cima dobrada, é ruim para você apoiar a haste de óculos e usar máscara. Então a parte funcional assim tem já vai. Fator. A parte de audição, com o desenvolvimento, né, com a evolução do ser humano, você não usa captação sonora, que nem macaco usa, que nem cachorro usa. Né? Então essa parte não entra muito. Do pavilhão, captar. Do pavilhão. Tá. E aí você entra num ponto que é o ponto mais de conflito entre o cirurgião e até o convênio e tal, que assim, o quanto que o psicológico ele vira reparador. Né? Então assim, isso tem vários trabalhos mostrando. E tem gente que é fissurado mesmo em orelha, tá? Então precisa ter uma orelha bonita e tal. Não é o tipo de coisa que é tão infrequente de se escutar. Eu acho que Então, mas não é nem orelha bonita, você tem uma orelha normal. Também tem essa, de não ser. Mas é isso que eu quis me referir, assim. Talvez de a pessoa não ficar incomodada pela orelha que tem, né? Exatamente. Então, eu atendi no consultório, esse me marcou, que ele era vigia noturno, porque ele conseguia trabalhar sem que ninguém olhasse a orelha dele. Ele mudou a vida dele. Nossa, ele dormia pelo durante estigma. o dia, pelo estigma. Então, assim, você vê, e ele não... No fim é uma cirurgia reparadora. Socialmente. Exatamente. E tem um monte de trabalho que comprova isso. Então, assim, criança melhora rendimento escolar, adulto melhora rendimento do trabalho, tem a ocorrência do bullying, relação afetiva, sabe? Tem trabalho mostrando que diminui dose de medicação psiquiátrica, sabe? Nossa, Então, bem legal. tipo... É gestor aí, redução de custo, pô. Que massa, velho. Gostei. Era isso que eu queria aprender, pô. Obrigado por ter me explicado. Então pronto, acabou o podcast. Mas então aí, como é que foi? Então você tava fuçando o Insta e falou, pô, acho que isso aí tem. Então, eu olhei e falei assim, cara, tem muita deformidade de orelha. E aí eu comecei a estudar artigo, de 10 aí depende da estatística, mas em torno de 10% dos nascimentos vivos tem alguma questão da orelha. De 5 a 10% na maioria dos trabalhos. Então, pô, aí eu falei, calma. Volume bastante. vai ter com certeza. Cara, tem 5 a 10% de todos os nascidos vivos. No HC tem um volume gigantesco de autoplastia. É coberto pelo SUS, então... É coberto pelo SUS, então deve ter uma cobertura de plano, que eu já estava estudando nos plantões como é que era a cobertura de plano, TUS e tal. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu juntei isso com outro momento, que foi que esse chefe
veio para mim e falou assim, olha, tem uma coisa que eu não consegui desenvolver na minha carreira e precisa de alguém novo que quer dar o gás e desenvolver, que é reconstrução total de orelha, que é uma das cirurgias mais desafiadoras que existem na área da plástica, usando uma prótese de polietileno poroso. E aí ele me deu as informações para eu estudar e começar a desenvolver, e aí eu estava como insistente desenvolvendo essa técnica, já pensando no meu consultório, e aí eu dei um passo para trás e falei, calma, olha, eu sei fazer a autoplastia, mais comum, orelha de abano, sei fazer as deformidades, gosto muito de reconstrução, tô me desenvolvendo aqui na reconstrução total de orelha e ainda modelo orelha de recém-nascido, que era outra coisa que eu aprendi. Falei, cara, faço quase tudo de orelha. Só falta fazer a parte funcional, que é do otorrino, que eu não vou fazer de qualquer jeito. E aí eu olhei o mercado, olhei as pessoas, né? Eu falei, ninguém tá olhando pra orelha. Eu falei, não é possível, das duas uma. Ou não vale a pena por algum motivo que eu não sei. Ou é um oceano azul e ninguém percebeu. Só que aí qual que era meu cenário? Eu tinha 4 empregos na época. Aí tem que abrir mão de um. Não. É cirurgião, eu só durmo menos e vou embora. Mas qual que era a grande questão? Eu tinha minha fonte de renda garantida. Então eu podia arriscar. Dá uma arriscada, sim. Então, aí eu até na época eu lembro, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou focar em orelha. Ele falou, não, você tá viajando. A cirurgia que mais faz é lipo e prótese de mama. Você não tem... Eu falei, pai, eu não vou falar. Ou talvez eu imagino que o custo da orelha não seja tão alto que nem o cara que faz mama, tal. Você tem que ter um volume maior, algo do tipo. Então, precificação é um papo bem delicado na plástica, porque existem várias coisas, depende de quanto valor se agrega. Não, eu já vi isso, que o cara que fazia um lift, eu ouvi dizer outro dia aí numa história, o cara cobrou tipo um valor super alto, porque o paciente pagaria, o cara era famoso para isso, tal. Então também não. Então, essa questão de valor é bem difícil, entendeu? Mas... Dá pra você se posicionar de forma a ser rentável. Exatamente, você tem que se posicionar. Esse é o ponto. Beleza. Você virou pro seu pai e falou, pai, eu vou fazer orelha. Aí ele falou, não, você tá viajando. E aí eu comecei a fazer um Instagram focado nisso, né? E aí ele na época, meu pai ele sempre topou tudo que eu falava, tipo, ele é muito cabeça aberta, impressionante, ele tem 73 anos e assim, nem parece. Hoje mesmo ele falou, filho, se isso daí faz sentido pra você, toca o barco, eu tô junto, que eu queria mudar o negócio da empresa. Legal. E então ele falou, bom, vamos lá, sabe? Tipo, toca a sua vida, mas eu acho que você tá errado, beleza. E aí eu fui indo. E é claro que toda vez que você começa um negócio, que é aquilo que a gente tava falando, no começo você duvida muito se você tá certo. Então, quando eu comecei a focar mais em orelha, eu comecei a operar uma orelha a cada 2 meses. Aí depois uma orelha por mês. Foi indo devagar e falei, cara, será que eu tô certo ou não? E eu tava... Um ano o cara operou 12 orelhas. Eu falei, velho, fiz nada. E aí eu tava vendo que o resto tava... 24. E o resto dos teus colegas tal, fazendo o óbvio e, putz, crescendo E até mais. vinha as outras coisas ainda, tá? Porque contorno corporal no Brasil é muito forte. Então, vai vir paciente de mama, de lipo, abdômen, e minha filha crescendo. Eu falo, puta, será que eu tô errando, cara, ou não? Mas vamos lá, vamos acreditar no case aqui, no que eu estudei e tal. E aí, a perfeição vai melhorando, a prática vai levando à perfeição. Então, meus resultados começaram a melhorar. Aí começou a vir um pouco mais, aí eu comecei a produzir mais conteúdo. E aí você vai alimentando a engrenagem. E na hora que você vai vendo, você vai sentindo as dores dos pacientes. Então a sua linguagem com o paciente vai melhorando. E aí naturalmente o meu consultório, que era aquele mosaico maluco que tinha, ele começou a caminhar para a orelha. Porque eu comecei a entender quanto tempo eu precisava o paciente de orelha, qual que era a demanda dele, comecei a estruturar o pós-operatório e aí naturalmente as coisas foram migrando. Esse processo durou quanto tempo, mais ou menos? Olha, ele ele foi rápido, tá? Então assim... Tipo, meses? Não, foi mais ou menos 1 ano para eu... E essa métrica é legal, porque foi mais ou menos 1 ano para eu estar vivendo de orelha. Que foi quando o meu consultório venceu aqueles outros 3 empregos. Lembra? Aí você foi se desapegando deles. E aí isso é muito difícil pro médico, né? Porque toda vez... E eu falo muito isso pro pessoal que trabalha comigo, algumas vezes quando a gente tem que mudar alguma coisa. Porque quando você vai mudar, é um passo que você não sabe se você tem chão. Né? Você vai abrir mão de uma coisa que é fixa, garantida, pra uma coisa que talvez dê errado. Só que o que eu acho legal é você primeiro confiar no que você está fazendo, no que faz sentido, e depois você pensar assim, bom, se der errado eu consigo voltar atrás. Né? Então, tipo, não é o fim do mundo. É claro que não vai dar um passo que de repente vai arrebentar a tua renda familiar, né? Mas alguma coisa que faz sentido nessa área, entendeu? Então, eu consegui saindo. Então, eu saí do plantão, aí depois eu saí da equipe, né? Que eu tava no outro, saí do HC. E aí, fiquei no que eu tô hoje, que é eu e meu pai.
Então, Que massa. vivendo de orelha. Então foi uma transição Você gradual. trouxe seu pai pra orelha também? Eu trouxe. Não. Tô colocando ele pra trabalhar. Que legal. E aí foi caminhando. Então aí hoje em dia, o meu consultório ele gira em torno de 5 procedimentos. As orelhas congênitas, as reconstruções de orelhas, principalmente quem já fez uma otoplastia, não tá legal e precisa refazer. Uhum. Reconstrução total de orelha, que era aquela técnica que eu comecei lá no HC como insistente, fui desenvolvendo, fui lá pra Califórnia aprender com o cara que faz a técnica e tal, comecei a fazer no consultório e é uma coisa que a gente tá virando, que é pioneirismo. fantástico. Isso é ser trouxe pioneiro pro no Brasil. Tem outras pessoas que fazem, mas de uma forma recorrente só a gente tá fazendo agora. Tá. Tem a modelagem de orelha de recém-nascido, que aí a gente vai contar daqui a pouco de uma empresa que a gente abriu disso. E tem as lobuloplastias, que é um procedimento de consultório. Então, aí o negócio começou a sair um pouco de uma coisa mais sonhadora tal para um business propriamente dito. E aí que a gente tem que estudar gestão, que depois eu quero aprender com você. Mas é isso, entendeu? E aí você vai começando a estruturar e aí você tem que começar a fazer precificação do procedimento, ver qual procedimento começa a te rentabilizar mais, como dispor de tempo no consultório para isso, qual que são as dores do paciente, como que você pode estruturar a jornada da melhor forma possível e um monte de coisa que a gente tem que ir aprendendo, que não tem curso para isso. Tem agora estão desenvolvendo alguns cursos, né, de gestão e tal. Mas mesmo De que você aprende no consultório, curso, mas- você vai aprender, mas você só vai de fato implementar colocando em prática, né? Até porque cada consultório É, é tem a sua diferente, cada especificidade. paciente é diferente. Mas em resumo foi isso, foi como aquele moleque massa. que tava na liga de pneumo, acabou focando em orelha, tipo, basicamente essa coisa. Bem legal a tua história, velho. Parabéns. Mas legal ver que assim, né? E eu acho que isso é importante pro aluno também, que... E mesmo o movimento do consultório, né? Apesar de ser um público que talvez não seja exatamente o que a gente se comunica, porque nós não estamos falando aqui de como construir um consultório de sucesso, mas uma carreira, mas o consultório faz parte disso. Entender que você foi construindo o consultório, né? Ele começou meio Frankenstein, aí você foi, sabe? Porque para ele chegar onde ele é hoje, ele teve que ser o Frankenstein. E tá ali no momento Frankenstein é ruim, é ruim. E vai ser, entendeu? Não tem como você sair daqui e tá no top achando que é possível pular essa etapa, né? Então, entender que o Frankenstein fez parte de você chegar em quem você é hoje e tal. Então, eu sempre acho isso muito legal e o Gui, a gente defende muito essa tecla também. Que cada carreira ela é especial por ser a sua, entendeu? Então, ninguém vai ter uma carreira igual à tua, porque ela é Exatamente. única porque fez parte da tua trajetória, dos alunos é assim, a minha é assim, a do Gui é assim. E a sua história serve de inspiração para que outras pessoas tomem coragens que você tomou. Exato. E o que eu vejo muito presente na sua história, que eu acho muito legal e que com certeza é responsável por você ser jovem e com o sucesso que você tem hoje, é que você foi pensando ao longo da carreira. E a gente tem inúmeros convidados que não de forma, não um demérito, mas que não pensaram e a carreira foi acontecendo e eles sentam e falam assim, nossa, eu dei muita sorte de acontecer isso, isso, isso. E você trouxe um lado racional. Eu parei e olhei para o meu consultório, eu vi que não estava fazendo sentido. Eu parei e eu pensei em 3 subs, eu fui no hospital que ia me dar essa experiência. Então, como também você mirar, você não tinha certeza de onde você estava indo, mas você teve tinha um componente. grande norte É. que era para lá e você deu um passo. Depois você repensa, depois você vê. Você não precisa ser uma camisa de força se amarrar, mas essa construção pensada desde o início possibilitou você estar com essa estrutura que você tem hoje, com esse consultório, com o sucesso que você tem hoje na carreira.